Muito obrigado, Ricardo. É a primeira quarta-feira depois da Copa América que o Flamengo não entra em campo. Pois é, e aí... Incrível isso, né? Só uma outra coisa incrível, que tudo bem que os treinos são fechados, é muito mais difícil a gente discutir o que está acontecendo no treino. Mas é uma semana de ajuste necessário para o Flamengo, porque o Flamengo mudou completamente a sua cara, mudou completamente a sua filosofia e tem uma semana livre de trabalho e a gente passa a semana inteira discutindo se o Balotelli vem ou não vem. E a grande discussão concreta do Flamengo hoje é se essa semana de treino vai servir para ajustar taticamente algumas coisas que precisam ser corrigidas. E o mais importante, na outra semana também terá. Também terá. Então, mas assim, um ponto que assim, também é mais importante é recuperar os jogadores. Também. Tem muita gente para recuperar, hein? O Gabigol ainda nem treinou. Está em recuperação. Né? Não deve jogar contra eu, na minha opinião, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, eu nem colocaria para jogar contra o Bahia. E jogaram. Jogaram. Foi nítido que eles entraram no sacrifício, se é a palavra, né? E já tinham participado contra o Emelec, né? No jogo contra o Emelec. Contra o Emelec mesmo. Jogou o Everton, aí ele não aguentou, saiu, entrou o Arrascaeta, mas você vê que não estava normal. Então, acabou que essa eliminação de Copa do Brasil deu tempo, vai ter um tempo o departamento médico continuar trabalhando e o próprio Jorge Jesus, como o PVC falou, treinar esse time nesse sistema de jogo que é totalmente diferente do que era antes. Então, para que se acerte, né? Porque o Flamengo ofensivamente produz, faz gols, mas toma muito gol também. Só não tomou gol na era do Jorge Jesus contra o Emelec. Só. Nos outros jogos levou gol. Foi no jogo mais importante que não tinha que levar gol mesmo. Mas vem tomando gols, vem sofrendo gols, vem tomando muito contra-ataque e precisa do quê? De um período de treino para que o Jorge Jesus possa continuar implementando sua filosofia de jogo. Mas eu acho que o mais importante é recuperar, porque tem muita gente de fora. É isso aí. E o assunto Balotelli, as conversas continuam avançando. O presidente Rodolfo Landim esteve aqui na segunda-feira no Jogo Sagrado, esteve com o Zinho, com o PVC, admitiu que houve um contato inicial. E o Flamengo está preparando realmente uma proposta para o Balotelli. E agora resta saber se as partes chegarão a um acordo, se ele aceitará o valor proposto, mas o papo continua e, de repente, até mesmo ainda essa semana, poderemos ter novidades sobre Balotelli no Flamengo. Você estava falando de valores naquela nossa conversa do cafezinho. Mas valores que ainda não estão confirmados. Mas, enfim, não existe ninguém é dono dos direitos federativos, dos direitos econômicos ele está livre no mercado. Ele está livre. Então vem por um valor de salário, que não será pequeno. Né? A gente trouxe a informação de que lá no Olympique de Marseille, ele ganha 2,1 milhões de reais mês. Aqui deve ser menos, Quesada. Deve ser menos, mas isso não quer dizer que seja pouco, né? 1,5 milhão que se pague para ele. Olha, o Quesada, só um minutinho. Olha aquela dividida ali, ó. Isso pode acontecer em breve aqui no futebol brasileiro, hein? Felipe Melo e Balotelli, olha lá. Muito carinho nessa imagem, ali, né? saiu faísca, amigo. Pode haver esse encontro de novo em breve, hein? 1º de setembro. Pode ser. Eles vão jogar no Maracanã. É o tipo de dividida... Inter e Juve, o derby da Itália. Esse tipo de dividida, você tem certeza que o Felipe Melo deu a pancada e tem toda a dúvida se o Balotelli recebeu. Exatamente. Eles podem se reencontrar. Foi num derby da Itália, Inter e Juventus. Pode haver esse reencontro aí em breve. Agora, só para concluir. Então, uma coisa é a parte salarial, certo? Que seja 1,5 milhão por mês aí de reais. Isso em euros dá cerca de... 337 mil euros. 350 mil euros. Atualizando o câmbio de hoje. Que é um valor, para o Brasil, um valor muito considerável. Agora, tem a parte da negociação. De repente, o jogador pede um X de valor para vir jogar no Flamengo. Ou seja, será um alto investimento. Isso é fato. Isso é fato. Balotelli vindo para o Flamengo não será por pouco dinheiro. Agora, como toda negociação, tem um risco, né? Eu continuo defendendo que o Flamengo, se o Flamengo tem dinheiro, a gente sabe que o Flamengo tem, que se arrisque e traga o Balotelli. Acho que seria bacana ter o Balotelli. E muita gente está dizendo, não, mas você fala todo dia que a prioridade é acertar o sistema defensivo. Uma coisa não elimina a outra. Até porque em janeiro o Gabigol pode ser vendido. Aí você já perde o Gabigol também. Eu concordo com o Zinho, eu faria todos os esforços para também
tentar comprar o Gabigol, ou fazer um bem bolado com a Internacional para contar com o Gabigol. Mas, repito, isso também não elimina a possibilidade de enriquecer esse elenco do Flamengo com a vinda do Balotelli. Muito bem, ele é 22 total, né? Você viu ali a imagem, a aposta dele com um amigo. Se o cara entrasse no mar com a moto, ele pagaria 2.000 euros para o cidadão lá. E pagou. Olha aí. E é isso, e vida que segue. O cara fez bom negócio, a moto valia 600, bom negócio. Uma moto velha. Tá aí o Balotelli, 28 anos, que pode jogar no Flamengo. Vamos fazer aqui um exercício, uma brincadeira. Vamos supor que o Balotelli seja contratado. Qual é a escalação ideal para vocês do Flamengo com Balotelli? Porque o Jesus pediu esse centroavante, homem de área, que o Balotelli tem essas características. Qual seria a escalação ideal para vocês no Flamengo com Balotelli? Você tem que, assim... Vai sobrar alguém aí, não tem jeito. A escalação pode ser aqui, da opinião de cada um. Sim. Aqui, ou, no caso, uma escalação olhando o que o Jorge Jesus tem feito no time. Sim. Pensando como o Jorge Jesus tem feito, ele tem optado por um volante. Sim. Só, no caso. E, a princípio, tem sido o Arão, não o Cuejá. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio quando melhorar. Sim. Pablo Mari. E Felipe Luiz. Felipe Luiz. Uhum. Arão. Sim. Tô falando o que eu tenho visto do Jorge Jesus. Sim. Arão. Aí começa o problema. Everton Ribeiro. Arrascaeta. E vai sobrar gente aí. Bruno Henrique e Balotelli e Gabigol. Tô falando assim, pelo que ele tem jogado nesse sistema. Aí eu acho que vai ficar uma disputa Everton Ribeiro e Gerson. Rapaz, que timaça, hein? Quer dizer que você botou o Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Balotelli. Pela formatação tática que o Jorge Jesus está fazendo. A minha escalação, eu não ficaria tão exposto assim. Qual seria a sua escalaçãozinha? Você disse uma escalação em cima do que você tem observado do Jorge Jesus. E a sua? No Maracanã, sim, dependendo do adversário, eu iria com uma escalação assim. Uhum. Mas, dependendo do jogo, do grau de dificuldade do adversário, eu não abriria mão do... Por exemplo, Inter e Flamengo, Libertadores da América. O grande jogo. Você iria no Beira-Rio, com Cuejá e Arão. E aí sairia quem? Rapaz, é um negócio complicado. É bom, é melhor sobrar do que faltar. Eu tiraria um dos dois ali, ou o Balotelli ou o Gabigol. Ih, rapaz, que situação. Edmundo, o animal. E aí, você escalaria como o Flamengo com Balotelli? Dentro do que o Zinho está dizendo, é o esquema que gosta o Jesus. Jesus. É um esquema bem arriscado, um volante só, porque os dois meias, os dois laterais, aliás, estão sempre lá na frente, então você expõe a defesa, por isso 8 partidas dele no comando, em 7 o Flamengo tomou gol. Dentro disso, eu escalaria todos esses que o Zinho está dizendo, Cuejá no lugar do Arão, que eu acho que ele guarda mais à frente da zaga. Tô falando no esquema do Jorge Jesus. Jorge Jesus, 4-1-3-2. Sim. Né? E aí colocaria Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Balotelli. Rapaz, o futebol... Você tiraria o Arão e colocaria o Cuejá. Isso. Mas, se eu fosse o técnico e conhecendo o futebol brasileiro como eu conheço, que você vai a Salvador e não vai ter vida fácil, não vai ter mesmo. A Fortaleza não vai ter vida fácil. E posso te dizer mais. Pode pegar o Vitória, que é difícil, pode pegar o Sport, que é difícil, pode pegar o Náutico, que é difícil, passei um pouco lá para cima do Nordeste, mas que é difícil. E o Jorge Jesus precisa entender isso, precisa saber que aqui é um país continental, que regionalmente os times são gigantes. Não tem o poder financeiro dos demais, do eixo, né? Rio, São Paulo, Minas,
Mas a dificuldade aqui é muito maior. Mas a dificuldade é maior. Aí eu já escalaria um time com 2 volantes, 3 meias e um atacante só. E aí como ficaria? A parte mais difícil. Aí é momento, porque o Gabriel Barbosa hoje é o melhor jogador do Flamengo, assim, o mais eficiente. São 22 gols na temporada, 9 no Brasileiro. Fez os gols mais importantes aí que classificaram o Flamengo para a Libertadores. Mas no início da temporada, o principal era o Bruno Henrique. Né? Sim. Era o melhor jogador do Flamengo naquela ocasião. E aí, se você tem que escalar o Balotelli, ora você pode ter ele em companhia do Bruno Henrique, explorando o bom momento dele, com outros meias aqui, de Arrascaeta, Gerson, para você fortalecer o seu sistema defensivo. E ora você pode, se é que tem que ter o Balotelli. Porque o Balotelli também tem que vir e performar. Jogar, lógico. Né? Não vai jogar só com o nome, né, João? E ora você vai ter o Balotelli e o Gabriel Barbosa. Porque o Gabriel já deu provas de que com mobilidade, podendo se movimentar, ele tem muita força, ele tem técnica, ele finaliza bem, seja de fora ou de dentro da área. Então, mesclaria aí e aproveitava o melhor momento de cada um. E aí, para isso, você tem que ter um elenco forte, para quando não tiver os seus principais jogadores, você substituir e manter o mesmo nível técnico. Mas eu estou falando assim, se eu fosse técnico, eu escalaria 2 volantes. E daqui a pouco a gente vai falar do duelo Fox aí. O time que tem mais me encantado no Brasil tem 3 volantes. Peraí. Que é o time do Internacional. Então a questão não é você ter 1, 2 ou 3 volantes. É você dar uma... Pode continuar falando aí. Você dá para eles... Você está tirando o meu raciocínio. Não, mas o que você está falando é verdade. Da Itália boa aqui. Tem muita gente que pensa que vai jogar com 2 volantes, está defensivo. Exatamente. Edmundo, você fala italiano, né? Olha aqui, Nicolo Schira, jornalista da Gazeta dello Sport, colocou agora há pouco no Twitter. Olha aí, olha lá, Edmundo, para você traduzir para nós lá. O que está dizendo ali, Edmundo? Alta pressão para a chegada do Mário Balotelli. Nos próximos dias, e dirigentes do clube rubro-negro voltarão à Itália para encontrar a persona... pessoalmente o atacante, né? Personalmente o atacante do positivo pelo telefone. Sobre a questão de hoje. Informação. Acho que é isso, né? É isso aí. Sobre a informação de hoje. É isso aí, olha aí. Portanto, essa informação lá do Cautio Mercato. Esse jornalista é da Gazeta dello Sport, uma das mais respeitadas publicações lá da Europa, dizendo que o Flamengo está mantendo contatos telefônicos com Balotelli e que nos próximos dias, provavelmente Marcos Braz, Bruno Spindel, os dirigentes do Flamengo estarão lá pessoalmente para conversar olho no olho com o Balotelli, apresentar a proposta e tudo. Mas foi bem isso que o Landim falou no programa, no Jogo Sagrado, que primeiro foi feito um contato telefônico para saber do jogador. Te interessa? Você gostaria de vir jogar no Flamengo? Ele, sim. Ele deu sim. E aí ia começar esse procedimento que ele falou que quem lidera essa negociação são 2 pessoas, que são Marcos Braz e o Bruno Spindel. E o Marcos Braz, depois do jogo contra o Bahia, ele fez algumas declarações que bate com isso. Nós estamos buscando o avançado, o 9. Que o Jorge Jesus pede. Provavelmente vai ser de fora. Mas e a janela? Mas pode ser um jogador que esteja sem contrato. Balotelli. Tô falando assim, as declarações eu tenho escrito aqui que eu fui pegar. Tudo encaixa, né? Foi encaixando, né? Mas tem um tempo para isso? Não tem um prazo para isso? Pelo menos a gente queria fazer isso antes das quartas de final. Muito bem. Então é isso. O Flamengo vai à Itália para conversar com Balotelli. Vamos ver.